Ah, então tá. Deixa eu só ver aqui. Então, obrigada. É, Foi, acho que foi agora tudo certinho. Boa noite, pessoal. Desculpa a confusão aí, não sei por que estava me bloqueando. Estava pedindo para eu participar com o meu e-mail daquela do Google Agenda mesmo. Ele estava pedindo para eu participar. Não sei se foi o erro que eu copiei esse evento para o Rodrigo ou o que aconteceu. Mas vamos continuar aqui, senão não dou aula hoje. Tem várias pessoas pedindo aqui. Eu não sei se vou conseguir aceitar todo mundo, mas vamos lá. Gente, então, vamos falar de isomeria. Primeiro aqui a gente vai ver a isomeria plana, né? Mas primeiro eu vou introduzir o tema. Por quê? Isomeria é um tema super grande, assim. Cai bastante no Enem, né? Nesses vestibulares. Mas o que mais cai é a isomeria espacial, que a gente precisa de todo, assim, esse aqui que mais cai, tá? Só que a gente precisa ver esse aqui primeiro, porque esse aqui é mais simples, esse aqui dá para a gente ver direitinho, né? A partir de todo o conhecimento que a gente já tem, a gente consegue identificar essas variações, né? Então, a isomeria ela é dividida em isomeria constitucional ou plana, tá? Que ela tem 5 aqui, ó. Função, cadeia, posição, tautomeria e metameria, ela pertence à isomeria plana, tá? E a gente tem estereoisomeria ou isomeria espacial, geometria cis-trans e ótica, tá? Então a gente vai ver isso tudo, mas a gente vai começar por essa aqui e a gente vai começar pela isomeria de função. Tá? Mas o que é isomeria, gente? Vocês vão me perguntar. A gente vai pegar aqui, a gente tem a palavra além, lema e mela. O que elas têm em comum aqui? O que a gente pode falar que é comum dessas três palavras aqui? O L? Não, eu grifei o L, não, é porque eu não sei fazer esse efeito de embaralhar, mas não é só o L, a gente pode ver que o E, ele também está presente aqui em todos, tá vendo? A gente pode ver aqui também que deixa eu botar de outra cor aqui para vocês identificarem depois também certinho. O M a gente também tem nas três palavras, tá vendo? E a gente também tem o A, tá? Então a gente tem as quatro letras deles, a gente tem nas quatro palavras. O que difere então? O que vocês estão vendo aí que está diferindo? Eu grifei o L aqui para vocês verem. O L está na segunda posição, está na primeira e está na terceira. Então ele está o quê? Com um arranjo diferente entre as mesmas letras. Vocês entenderam isso? Vocês conseguem visualizar isso? Deixa eu aceitar aqui, gente. O IA. Então, vocês conseguem ver que nós temos as mesmas letras, mas estão com arranjos diferentes. E além é diferente de lema, que é diferente de mela. Então tem significados diferentes. Eu fiz. Vê se vocês conseguem ver aqui. Vê se está na câmera aqui. Vocês conseguem ver o papel que eu tô. Vocês conseguem ler? Sim. Tá escrito o que aqui? Roma. Roma. E aqui? Amor. Eu não sei se dá para ver as setinhas, mas assim, o que acontece? O R aqui, ó, o amor tá na última, né? Mas aqui é o primeiro. Então, é o que? O rearranjo, é a mesma coisa que a gente tá vendo com essas palavras aqui, tá? Então, a gente tem. E isso acontece na química. Isso aqui a gente está falando de palavra, de semântica, né? Mas isso acontece com os isômeros. Por quê? A gente tem que é a palavra isômeros, né? Isso quer dizer mesmo, mesma, né? E meros quer dizer partes. Então, a gente tem as mesmas partes.
Então, o que significa as partes para química? A gente tem os mesmos elementos, tá? A gente tem os mesmos, a gente tem, sei lá, CNO, tá? Então, a gente tem os mesmos elementos, só que, então, a gente tem a mesma quantidade também. Então, quando a gente tem a mesma quantidade, os mesmos elementos, a gente tem o quê? A mesma fórmula molecular. Vocês lembram da fórmula molecular? É aquela que tem a quantidade, né, simplificada. C2, sei lá, H5, OH, tipo assim. Então, isso é a fórmula molecular aqui do etanol, tá? Então, a gente tem aqui, isso é uma fórmula molecular. Então, os isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, só que eles têm propriedades físicas e químicas, né, diferentes devido ao seu arranjo, assim como as palavras, elas têm significados diferentes. A gente, na química, a gente tem propriedades diferentes, tá? Vocês entenderam isso? Então, a gente vai ver aqui com exemplo. Por quê? A gente vai ver aqui a substância 1 comparado com a substância 2. O que a gente tem aqui, ó? Qual é a fórmula molecular da substância 1 aqui? Vocês me dizem para mim. Quanto que tem de carbono aqui? Vamos botar aí. Ó, fala aí para mim. Quanto que tem de carbono? Ó, a gente tem dois carbonos. A gente tem quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E a gente só tem um oxigênio, então a gente não vai botar nada aqui. E na substância 2? Qual é a fórmula molecular dele? Ó, a gente tem carbono aqui, C2H, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, e um oxigênio. Mas o que a gente tem de diferente aqui? A gente tem. Qual é essa função e qual é essa função aqui? Hein? Vocês lembram dessa função aqui? É um álcool? Isso, é um álcool, muito bem. Então a gente tem um álcool aqui. Vou botar só um A aqui. Álcool. Tá. E aí a gente tem aqui o quê? O oxigênio aqui no meio. Um éter? Isso, um éter, muito bem. Então, a gente vai ter o quê? Duas funções aqui oxigenadas. Gabriel. A gente vai ter duas funções oxigenadas, tá? Não tá indo. Ai, deixa eu ver se foi. E aí a gente tem o álcool e o éter. Aqui tá certinho aqui, né? Para vocês verem depois no material como é que era. Mas e aqui a gente tem isômeros e a gente tem o quê? A mesma fórmula molecular que a gente verificou primeiro, mas a gente tem estruturas diferentes, tá vendo? Então a gente tem o quê? Uma fórmula estrutural diferente. É o arranjo dela que é diferente. Então isso é muito importante. Isso em todos os isômeros que a gente vai ver, ele vai começar aqui, mesma fórmula molecular, porque isso é o tipo DNA, assim, falando de biologia, né? Mas é o DNA daquela substância, né? Tipo assim, é o DNA da parte química, então tem que ter a mesma fórmula molecular para ser isômero, tá? Então vamos lá. Então a gente vai ver a primeira isomeria aqui, que é plana de função. O que ela tem? Mesma fórmula molecular, só que ela tem função diferente. É como a gente viu aqui nesse exemplo, né? Álcool e éter, tá? Então, esse tipo de isomeria, ela ocorre entre pares. Aldeído e cetona, por quê?
porque elas são funções carboniladas, C-O. Álcool e éter, funções oxigenadas, CO, né? E aqui a gente tem ácido carboxílico e éster, funções carboxiladas, C-O, né? Então a gente tem essa característica aqui. E a gente tem o álcool aromático e o fenol, que são funções hidroxiladas, tá? Então a gente vai ver tudo isso nos exemplos, mas é só para vocês entenderem que fica muito mais fácil a gente perceber esses pares quando a gente fala de isomeria, porque a gente vai ver nos exercícios que isso pode facilitar muito o tempo de resolução do exercício, tá bom? Então vamos lá. Isomeria plana de função. A gente tem o quê? Com a mesma fórmula molecular C3H8O, a gente pode montar, né, pelo menos duas fórmulas estruturais planas diferentes. Aqui a gente tem a função álcool, tá? Então a gente tem função álcool aqui, né? E aqui, qual é a diferença? Aqui é uma fórmula estrutural e uma fórmula em linha, né? Em bastão. Então a gente tem que conhecer os dois, né? As diferentes formas de serem representadas aquela molécula, tá? E aqui a gente tem um éter, metoxetano, porque a menor porção é o metil, né? Aí ele atua como uma ramificação, oxi por ser éter, e etano porque é a outra parte maior da cadeia, tá? Função éter, né? Aqui entre o oxigênio entre carbonos. Então, isso caracteriza o isômero de função. Ele teve a mesma fórmula molecular, só que ele teve arranjos diferentes, né? Aqui a gente vê que é diferente. Principalmente na linha, fica evidente aqui. E aqui com 3H6O, a gente pode formar. A gente pode formar essas duas aqui também. Aqui já é uma cetona e aqui é um aldeído. Então a gente vai ver aqui o que caracteriza a cetona é a carbonila aqui entre carbonos e aqui a carbonila já no final, né? Terminal que a gente fala que está ligado a um hidrogênio aqui, o carbono, tá? Então é a propanona e o propanol. Então aqui também isômero de função. Vocês conseguem ver isso? Essa aí é a isomeria mais fácil, assim, de visualizar, gente. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês têm que falar, tá? Pode falar. Aqui eu botei, eu tirei de uma revisão que eu tinha feito, né? Que seria para a próxima aula, mas assim, para vocês verem a diferença, né? Aldeído cetona aqui, aqui álcool e éter, né? O butanol e etoxetano. E aqui o ácido carboxílico e éster, né? Ácido propanóico e etanoato de metilo. E o ortometilfenol, né? E o álcool benzílico. Então, álcool aromático e o fenol, né? Então, aqui a gente tem esses quatro pares, né? Que vocês precisam lembrar, assim, precisam não, mas com a prática vocês vão lembrar. Mas lembra sempre que são, assim, quais são os grupos funcionais recorrentes daquelas funções. Então, é até uma maneira de lembrar, tá bom? A gente vai para o nosso primeiro exercício, né? A gente vai ver aqui as substâncias de fórmula C3H2, C3, CH3, CH2OH, CH3OCH3 são isômeros de função? Justifique sua resposta. Eu quero que vocês me respondam aí. Alguém me responde aí, por favor? Eu vou abrir aqui, ó, para ver alguém para me responder, gente. Peraí. Pra mim é.
Mas por que, Helena? Porque tem a mesma quantidade. Isso, ó. Tem a mesma fórmula, né, molecular. Então, a gente vai ver aqui, ó. A gente tem C2H6O, né? Aqui. H6O. C2H6O. Tá. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem essa mesma, a mesma fórmula aqui. É C2H6O. E aqui é um álcool e aqui é um éter. Então, a gente tem a mesma fórmula molecular, botar assim, igual FN, tá? Igual fórmula molecular e diferente função. Então, é por isso que ela é isso aí, é uma isômero de função. Beleza? Então tá certinho. Essa aqui é bem simples, né? A gente vai ver aqui, a gente vai aumentando. Então, aqui, identifique o tipo de isomeria que ocorre entre as substâncias a seguir. Justifique a sua resposta. Alguém pode me responder aí? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar lá no início. Agora a gente está estudando, vai estudar, né, cada isomeria, então vai ficando, vamos dizer, eu acho mais fácil, mas assim, geralmente as questões elas misturam tudo. Então aí fica mais difícil, porque você não consegue, tipo assim, sabendo só uma, você não consegue resolver, você tem que saber todas, né, para que você consiga resolver. Assim como nomenclatura. Então, assim, a gente precisa treinar bastante. Então, aqui a gente tem esse grupo funcional aqui, a gente tem esse. Esse aqui é isômero o quê? De função também, porque esse aqui é qual função? Vou botar aqui número um. Qual é o número um e qual é a função número um e qual é a função número 2? Número Ah, um, é álcool carboxílico. ácido carboxílico. Não é álcool, não. Isso, professora, foi mal. Ácido Cada carboxílico. semana eu errando uma palavra, meu Deus. Não, eu tô falando assim, mas não é é o meu jeito Não, eu de. sei. Mas é pra gente acertar, né? Tá. Ácido carboxílico, isso aí mesmo. Mas eu entendi o que você quis falar, mas entendeu. E o 2, gente, alguém pode me responder? É o primo do ácido carboxílico. Qual é o primo dele? Edivander falou no chat. É qual que ele falou? Esther. Foi? Éster? Isso, é Éster mesmo, gente. Então, a gente. Ó, é que pra mim tava baixo aqui. Isso aí, Éster, tá? Então, Éster é o quê? C-O-C, tá? E aqui a gente tem o quê? C-O-O-H, tá? Beleza. Agora a gente tem uma outra questão. Identifique o tipo de isomeria que ocorre entre. Ah, não. A gente tem uma outra questão aqui. A seguir são apresentados três compostos orgânicos e suas respectivas aplicações. Aí tem os compostos aqui, um, 2, 3. Quais as funções orgânicas dos compostos um e 2? Então, eu quero que vocês me falem esse, depois esse. Qual é o do composto um primeiro? Qual é a função dele? Fala aí para mim. Ó, vou ajudar vocês aqui. Edivander mandou no chat. Ele falou que é Esther. Isso. Mas vocês conseguem reconhecer, ó, C dupla O, O, C, né?
Então, calma aí. Tá errada a ordem. Então, eu vou falar aqui primeiro para vocês. Éster, muito bem, tá? Depois eu vou botar aqui certinho para vocês. E esse dois aqui, alguém diferente de Vander, porque de Vander sabe a Éster, ó, sabe bem. Esse aqui é o quê? Alguém sabe responder? É nitrogenado. A gente viu o mais recente, gente, ó. Amina? Isso, amina, muito bem. Então, aqui, ó, a gente tem diferentes. Lembra que eu falei que era diferentes propriedades? A gente tem aplicação na indústria farmacêutica, a gente tem como anestésico e a gente também aqui tem como solvente, né? Então, a gente vai ver aqui. Então, a letra A a gente já respondeu. Agora, qual a função orgânica do isômero funcional do composto 3? Calma aí, que tem alguém pedindo aqui para entrar. Deixa eu. Mas eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem. Porque essa letra B ela tem uma coisa importante para eu explicar para vocês. O que acontece? Aqui a gente quer a função orgânica do isômero. A gente não quer a função orgânica do, do composto 3. Vocês entenderam a diferença? Ó, do isômero. Então, eu tenho que saber isomeria para poder responder. Então, aqui, qual é a função do composto 3? Fala para mim. Vocês sabem me dizer? É uma função oxigenada. Então, ela é o quê? Ela é um éter, tá? Só que a gente tem o quê? A gente não quer essa função. A gente quer o isômero dele. Qual é o par correspondente ao éter? Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Álcool e éter, né? Que são as funções oxigenadas, tá? Então, aqui a gente vai ter um álcool, tá? Só para vocês irem pegando essa, essa, esse negócio dos exercícios. Vocês entenderam, gente? Professor, uma dúvida. Toda vez quando eu perguntar, tipo assim, a função orgânica do isômero, quer dizer sempre a outra possibilidade que aquele composto poderia ser? Isso aí mesmo. Porque aqui, o que acontece no isômero de função, ele já tem um par definido, vamos dizer assim, já é pré-definido, entendeu? Então aqui é o complementar, é isso que você falou, né? É o que ele poderia ser, entendeu? Não é ele. É por isso que eu tô falando aqui, ele perguntou diretamente do composto. Aqui não, ele perguntou do isômero, que é o, tipo assim, é que o par dele, né? Qual seria, entendeu? Tem essas duas possibilidades dele perguntar. Tudo bem? Entendi. Estão perguntando também sobre esse número 2 aí, se essa amina é primária ou secundária, ou se não precisa classificar. Não precisa classificar, mas como que ela seria classificada, gente? Ela está substituída por dois carbonos. Então, ela está o quê? Ela é primária, secundária ou terciária? Primária, se ela estivesse sendo substituída por um, secundária aqui nesse caso, tá? Então, a gente tem aqui a mina secundária, tá bom? Aí aqui eu botei tudo certinho aqui, mas aí depois eu mando para vocês certinho, tá? Então vamos lá. Segundo aqui. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, etoxetano, tá? Esse nome aqui, gente, é o nome usual dele, tá? E a cetona, aqui é acetona, propanona. Eu que copiei errado.
Eu que digitei, porque estava uma figura, eu que copiei. Então deve ter sido errado. E a acetona é o nome usual da propanona. Então, hoje, vírgula, né? Mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias são. Né? Então, aqui o que acontece? Aí, aqui eu queria propor, né, duas formas de responder essa questão. A gente poderia pegar, fazer a fórmula aqui estrutural do etoxetano e fazer a fórmula molecular dele. E aí a gente vê nas alternativas. A gente só tem o quê? Butanal e butanol, né? A gente só tem essas duas alternativas. E ver qual é o isômero, né? Porque aí tem que ter a mesma fórmula molecular. E também fazer isso com a propanona. Só que essa é um jeito certo, mas é um jeito que vocês perdem muito tempo para fazer, tá? Eu vou botar aqui, mas assim, não vou. Esse não é uma maneira mais assim eficiente, porque vocês precisam de tempo no vestibular, então não recomendo essa maneira, assim, só se vocês realmente tiverem dúvida e tal. Mas aqui eu vou duplicar, né? Vamos dizer assim, aqui é simétrico, então eu vou fazer. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, né? C4. H5 aqui, né? 5, então aqui eu tenho mais 5 hidrogênios, tá? Então, aqui H10, tá? E O. H10O. Então tem que achar ali qual que vai ser esse aqui. E a propanona a gente vai ter C3, né? E dupla O aqui. E aí a gente vai ter aqui 6 hidrogênios, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter essa forma de... Tá vendo como que eu tô demorando aqui para fazer? Lógico que eu tô aqui na mão fazendo isso direto, mas assim, vocês também vão demorar, né? Qual é a forma mais rápida de se fazer? Saber aqueles pares que eu falei lá mais para o início da aula. Então, éter com álcool, cetona e aldeído, ácido carboxílico e éster. Por quê? A gente já resolveria. Porque a gente sabendo que esse etoxetano é um éter, a gente vai ter que ter um álcool. Então, só poderia ser a letra B ou a letra D, né? Agora, e a gente tem a propanona, então é uma cetona. Então a gente teria que ter um aldeído como correspondente, como isômero dela. Então só poderia ser propanal. Lembra? Aldeído termina com al. O álcool termina com ol. Vocês lembram disso? Me responde aí. Gente, me fala aí para se está tudo certo. Então a gente teria o quê? Alternativa B, porque seria correspondente. Então a gente teria aqui o butanol, C4, né? Aqui. A gente vai ter OH aqui. A gente tem que lembrar de quantas ligações o carbono faz, o oxigênio faz e o hidrogênio faz. Então a gente vai ter que lembrar lá do início da orgânica que eu falei sobre isso com vocês, tá? Então, a gente vai ter aqui C2, H2 aqui. Beleza? Então, a gente vai ter aqui C4H10O. Eu vou continuar aqui. Ah, esse aqui tá errado. Mas, não, ai meu Deus, eu descartei tudo que eu fiz. Mas depois eu faço aqui para vocês. É...
Então, esse aqui eu vou fazer e aí a gente faz a chamada, tá? Depois desse aqui. A gente vai ter o quê? A seguir, temos os compostos pertencentes a 4 funções orgânicas distintas. Então, vamos lá. Composto 1, esse aqui, ó, ele chama-se butanal e o composto 2, butanona. Então, vamos avaliar primeiro o 1. Ele se chama butanal. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Ligações simples? Sim, né? Entre carbonos. É um aldeído esse aqui? Gente, fala aí comigo. Sim. Oi? Alguém para me responder aí? Eu acho que sim. Sim, é um aldeído, tá? Então tá certo isso aqui. Agora vamos ver. O composto 2 é a butanona? 1, 2, 3, 4. 4 ligações simples. É uma cetona para ser ona? Isso aqui é uma cetona? Sim. Acho que sim. Sim, sim. Então tá certo também, tá? Então esse aqui tá correto. Então a gente vai somar aqui um pelo menos. Composto 3 chama-se ácido butanóico? Vamos ver aqui, avaliar. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, essa região aqui corresponde a um ácido carboxílico? Fala aí para mim. Corresponde. Então, tá certo. Beleza, então. Agora, composto 4 é o butano? Fala aí para mim. 1, 2, 3, 4. Também é verdade, tá? Ele não tem oxigênio, tem nitrogênio, tem nada. O composto 1 e o composto 2 apresentam isomeria de função? Fala aqui para mim, ó. 1 e 2, esse é comparativo. Vocês acham que a gente viu que o 1 é um aldeído e esse aqui é uma cetona. O que vocês acham? São os pares, né? Não. São. Então, aldeído e cetona é um par. Como eles têm 4 carbonos mesmo, então sim, eles são isômeros de função, tá? Teria que conferir a. Mas assim, como a gente já sabe o par, não precisa conferir a. Se tiver o mesmo número de carbonos, não precisa conferir a fórmula molecular, mas vocês podem conferir isso de uma forma fácil, tá? Então, a cadeia do composto 4, esse aqui, é acíclica ou aberta? Normal, homogênea e saturada? Fala aí para mim. Aberta ela é, né? Não tem ciclo. Normal também. Homogênea. Não tem nenhum heteroátomo. Saturada, ligações simples entre elas. Sim, né? Então a gente tem tudo isso aqui mesmo. Agora, essa alternativa, essa aqui. A cadeia do composto 2, esse aqui. É acíclica ou aberta? Ramificada, ela é ramificada, gente? O que a gente precisa para ter ramificação? Gente, vocês estão aí ainda?
Hein? Fala pra mim, gente. Ó. Essa aqui não é ramificada. Então aí já tá errado, porque ramificação é. Ui, meu Deus. Jesus. Não consegui. Gente, vocês estão vendo? Sim. Ah, tá. Pra mim não fechou aqui. Tá. Então ela não é ramificada, tá? Então a gente já tem aqui uma coisa. Isso aqui ela não é Cada ramificada. professor, ela Oi? seria só. Ela só seria ramificada se tivesse um carbono pendurado, né? Isso. Em termos chulos, é isso mesmo. Por exemplo, se ela tivesse Só aqui. para eu poder lembrar, professora, Não, porque se senão ela era muito tivesse confuso. aqui, ó. Se ela tivesse aqui, gente, ela não é isso, tá? Mas se ela tivesse esse vermelho aqui, não tivesse mais um hidrogênio, tivesse só um, tivesse o CH3, ela seria ramificada, tá? Heterogênea, ela não é, porque a cadeia principal dela só tem carbono. O que tem aqui é o grupo funcional e ele está fora, tá? Então, não é. Insaturada também não, porque ela só tem ligações simples. Tudo bem? Então, essa aqui está falsa. Então, a gente teria soma aí. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 16, 23, tá? Então a soma correta seria 23. Aí agora eu vou fazer. Teria mais um exercício, eu acho. Ah, não. Então, ó, obrigada, viu? Deu certinho, mesmo com todos os atrasos, todas as doideiras. Muito obrigada. E aí a gente vai ver, a gente vai fazer os exercícios. Então, na próxima, o que vocês preferem? Aula no sábado, de exercício ou na próxima? Porque são essas duas alternativas. Ai, meu Deus. Não dá. Peraí. É que travou aqui, eu acho. Então, teria duas alternativas. A primeira, ser na semana que vem, no nosso horário mesmo, aula de exercícios, assim, nitrogenados, todos. Vou tentar fazer no Google Forms um teste para vocês. Ou numa aula sábado eu fazer exercícios assim, já tipo uma revisão mesmo das funções orgânicas. O que vocês preferem? Melhor no sábado, né? Na aula de revisões. No sábado? Tá, eu É, vou. revisões. Deixa eu ver aqui. Tô fazendo a chamada, só que a gente tá muito estranho esse negócio. Peraí. Não tô conseguindo abrir o chat. Alguém me fala aí? Tá tudo bugado hoje. Não tô conseguindo, gente. Ui, meu Deus. Ah, tá. Gente, eu não consegui. Então, é verdade. Eu também acho, Edvander, e a gente tá precisando andar. Tá. Eu vou
ver com a coordenação um horário, aí eu passo para vocês, tá bom? Aí eu aviso vocês quando eu tiver um retorno deles. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar fazer essa aula no sábado e vou tentar fazer o Google Forms para todo mundo me responder lá pelo Classroom, tá bom? Aí, aí eu quero o comprometimento de vocês para responder. Tchau, gente. Obrigada.